Estava eu a dizer então, doutor Pinheiro, muito obrigado por ter aceito o nosso desafio, o nosso convite para participar comigo neste webinar. O tema de software à medida é um tema que lhe é familiar já há uns anos e daí, portanto, nós trabalhamos com a Cinesol desde 2019, iremos falar um pouquinho depois do caso Cinesol daqui a já mais adiante. Entretanto, passo-lhe a palavra para fazer um bocadinho a sua apresentação. Ok, Leandro, em primeiro lugar agradeço o convite. O meu nome é Ivo Pinheiro, eu represento aqui a empresa da Cinersol. Nós somos uma empresa de energias renováveis, estamos no mercado já há mais de 15 anos, fazemos um bocadinho obras por todo o território nacional, pronto, e foi neste negócio que conhecemos a DC Software e fizemos software à medida. Mas a vossa experiência já vem mais tarde. Já bem mais tarde, sim, Mas já falaremos disso. Relativamente ao webinar, portanto, iremos focar aqui, essencialmente, aqui 4 pontos. Portanto, vamos falar um pouco sobre os benefícios deste desenvolvimento à medida, de se desenvolver um software à medida das nossas necessidades, da nossa intenção, no sentido, naturalmente, de prover a empresa de uma ferramenta mais adequada à nossa forma de estar, mas que cuidados é que devemos ter, não só em relação ao próprio processo de desenvolvimento, como também à utilização de boas práticas a usar, portanto, no decorrer desse desenvolvimento. Falamos depois então da Cimersol. Começando falando então um pouco dos benefícios. O desenvolvimento de um software à medida é sempre algo que pretende ser diferenciador da utilização de um software standard que é pensado para um universo de empresas nas funcionalidades mais abrangentes. Aqui estamos a falar um bocadinho para dentro, para refletir, a empresa reflete sobre aquilo que tem, o que precisa ou o que pretende ter, nos seus instrumentos de trabalho. Portanto, o software desenvolvido assente nestas preocupações vai-se focar naturalmente nas necessidades específicas, nas especificidades da empresa, deve ter e vai ter em consideração os seus utilizadores e a forma de funcionar e de trabalhar da sua estrutura. Deverá ser também, digamos, ter aqui uma característica que é a escalabilidade e praticidade, naturalmente, assim como outros benefícios. Portanto, hoje falaremos aqui um pouquinho disto. A adaptação às necessidades específicas é, por natureza, digamos, é a característica que mais casa com um software à medida, não é? Se é à medida, se é à nossa medida, vai ter em conta tudo isso. Portanto, tudo isso que nos é imediato. E portanto, o que é que nós precisamos, como é que nós trabalhamos ou como é que queremos trabalhar, passa muito por aí, e de modo que com isso, com essas preocupações, com a atenção aos requisitos únicos que possuímos ou pretendemos levar para a aplicação, vamos com certeza trabalhar e incrementar, portanto, a eficiência e a produtividade da nossa equipa e da nossa estrutura. O utilizador é sempre um elemento muito, muito importante e que, se não for se não fizer parte da equipa logo no início do processo, enfim, que acabamos por criar aqui uma boa base para que alguma coisa vá correr mal. E porque com isso poder-se-á, ou seja, por um lado as pessoas tendem a sentir-se integradas, isto não é um projeto da administração da empresa, não, estamos todos a trabalhar e a pensar aqui na solução, que se pretende que seja útil naturalmente para a empresa, para a administração da empresa, mas também para os utilizadores, para as suas necessidades do dia-a-dia. E portanto, a integração dos utilizadores logo numa fase inicial de um trabalho deste género, não é? Vai trazer motivação, satisfação e vai fazer com que esses utilizadores adotem mais facilmente, porque
a ferramenta, porque também sentem que está ali qualquer coisa que tem a contribuição deles, também qualquer coisa que é deles. Isto é um bocadinho o que acabou, vai sentindo também, enfim, nas fases que foi tendo, não só com, digamos, o trabalho que temos desenvolvido, Sim, mas também já na sua experiência anterior. sim, a minha experiência começou há alguns anos, quando comecei, montamos a empresa, há sempre quem começa um negócio, tem sempre o primeiro passo, que é que escolher que software é que vou trabalhar, não é? E o software parece que não, mas tem alguma influência na forma de organização da empresa, como é que os comerciais vão trabalhar, a sua faturação, tudo o resto, como é que a empresa se vai gerir. Nós, na altura, quando começamos, adotamos um software daqueles tipos, não seja software já fechados, e depois vimos que não satisfazia. Tem ali algumas Pode ter limitações para ter depois. Depois também não dá, depois tínhamos, para fazer isso tem que comprar mais um módulo adicional, mais um módulo, e então partimos para dizer assim, vamos tentar fazer alguma coisa um bocadinho otimizar à nossa maneira, um fato à medida, como costuma dizer, Sim, e sim, agora, na questão da melhoria da experiência utilizador, é diferente, ou seja, quando vai ao encontro do que nós procuramos, e fomos nós a ajudar a desenvolver a mais. Isso, porque o desenvolvimento de software à medida é um trabalho de equipa. Não é? Porque não, digamos, não se apresenta na empresa uma equipa técnica que vai perceber como é que a empresa funciona e tal, e, portanto, e o que é que pretende fazer ou ter com esse novo instrumento de trabalho, o que há de ser um novo instrumento de trabalho, mas também tem que dar contributos. E muitas vezes tem que passar know-how, não é? Porque os técnicos são técnicos na área da programação ou na área da análise, da gestão de projetos, etc. Mas muitas vezes não têm o conhecimento no caso do setor em causa. Neste caso, na Cinesol, de especificidades. Estou a lembrar daquelas folhas específicas para registrar parâmetros de energia, das características das máquinas, etc. Portanto, nós podemos perceber da componente técnica, gestão de projeto, análise de sistemas, etc. Mas depois da parte de energia, se do lado do cliente não houver essa passagem de know-how, isto acaba por ser um trabalho de equipa. É que sim, quem está a ouvir e que pensa fazer um software à medida, tem que haver sempre mais que uma reunião, ou seja, preciso haver uma interação, uma comunicação, e um acompanhamento. Um acompanhamento. É importante a DC faz isso bem e também que também nós ao ouvirmos, nós efetivamente somos especialistas do nosso negócio, conhecemos o nosso negócio, mas às vezes ao falar também com uma pessoa de fora, também às vezes vêm ideias, por que é que vocês não fazem assim, que podiam abordar desta maneira, daquela, ou até problemas que nós nem nos estávamos a lembrar que poderiam acontecer. Por isso é importante esta interação que existe, que no nosso caso com vocês aconteceu e funciona e tem funcionado perfeitamente. Mas os utilizadores são um elemento muito, muito importante para estes trabalhos, para estes projetos. O facto de ser à medida também deve deixar em aberto portinhas ou janelas, como quisermos, mas formas de aplicação evoluir. Muitas vezes acontece, ok, eu vou querer isto ou aquilo, mas ok, não é para já, estou numa fase 2, uma 3, uma 4, e portanto, pode-se logo em fases anteriores, já deixar algum trabalho preparado, nem que seja, eventualmente, até o próprio desenho da base de dados, para que depois algo possa ser acrescentado, tipo Lego, não é? Que acrescentamos mais uma peça de software, mais umas funcionalidades. Portanto, isso faz com que ele deve deixar a aplicação preparada para ser escalável, para poder evoluir e crescer, mantendo a flexibilidade que se pretende, naturalmente, que exista desde o início. Depois também podemos falar aqui um pouco de outro tipo de benefícios. É evidente que há vários, não pretendemos estar aqui falar de uma forma exaustiva, mas há aqui alguns que são mais importantes. Este da integração e da compatibilidade com outras aplicações é algo que, à data de hoje, não faz sentido que não exista. Portanto, a integração, nós, no caso
no caso da Cinersol, tivemos a integração com a plataforma web, Uhum. não sendo uma loja online, mas é uma porta de entrada e é um ponto de contacto para muitos das leads e dos pedidos de informação que chegam, não é? E que em determinada altura se deu esse passo, ou seja, se criou ali uma camada de software que faz a ligação entre uma ou outra aplicação, que não tem nada a ver connosco, nem foi desenvolvida pela DIC, mas é um website, tem lá o seu formulário de contacto e não fazia sentido. Estando nós a trabalhar numa aplicação nova, ainda uma aplicação web também, mas poderia não ser, que não, ou seja, que os pedidos de contacto chegassem por e-mail e depois alguém fosse abrir um registro, um pedido de cotação na aplicação interna. Portanto, nessa altura, lançou-nos aqui esta questão e a integração está a funcionar. Sim. Portanto, não faz sentido em 2023, nem já não é agora, nem em 2019, quando começamos a falar que estas coisas não fossem possíveis. E quem diz integração diz compatibilidade e formas com diferentes sistemas, agora já falando de uma forma mais generalista, mais abstrata, de uma aplicação à data de hoje não ser compatível com outras. As aplicações fazem, à data de hoje, têm que falar muito umas com as outras e, do ponto de vista técnico, isso, enfim, acho que devem ser muito poucos, se é que usar, casos em que a comunicação e a interação entre programas, entre aplicações, que não se consegue. Um software à medida pode também transformar-se numa vantagem competitiva para a empresa. Ou seja, o facto de eu conceber um determinado tipo de aplicação que me traz determinadas valências pode, face à minha concorrência, durante algum tempo, e eu aqui, enfim, é a minha opinião, que um software, e aqui já não importa tanto se seja à medida ou não, mas a adoção de uma determinada tecnologia pode se tornar digamos, uma vantagem competitiva, embora depois tenderá, ao fim de algum tempo, a concorrência percebendo-se dos benefícios desse instrumento, depois acaba por adotar e tende a atenuar. Mas, momentaneamente, durante um período de tempo, isso pode acontecer. Um aspecto que importa muito os nossos clientes e as empresas em geral, as empresas são pessoas, que importa muito às pessoas é a segurança dos dados e a sua privacidade. Nós ouvimos, enfim, quase diariamente hoje falamos de ataques e da usurpação de informação pessoal, de dados pessoais, e é algo que nos dias de hoje nos preocupa a todos muito. Ou seja, com o desenvolvimento de uma aplicação à nossa medida, também conseguimos ter aqui algum conforto e algum maior controle sobre a forma como os dados estão guardados, se temos lá dados sensíveis ou não, se vamos encriptá-los, como é que vamos gerir os acessos, seja dos utilizadores internos, eventualmente até de utilizadores externos à aplicação. Portanto, ficamos ou pelo menos as pessoas sentem-se mais confortáveis com essa quando estamos a trabalhar com software à medida e sentimos que temos ali algum controle sobre este aspecto da informação. E é um investimento, portanto é um custo-benefício, uma relação de custo-efetividade que é de longo prazo. O desenvolvimento de um software à medida tem, independentemente do valor do investimento, há também um investimento em tempo. Como estávamos a falar, eu tinha dito que é um investimento, é um trabalho de equipa, e portanto, isso sendo um trabalho de equipa, é tempo, e tempo já sabemos que é dinheiro, como se costuma dizer, não é? E portanto, há todo um investimento realizado de variadas formas, mas que também todo esse investimento precisa de ser recuperado. Não é? E normalmente é uma relação, escrever ali a longo prazo, dependendo da dimensão do projeto, pode não ser a longo, pode ser a médio, não é? Portanto, tudo isto, o objetivo de tudo isto que estamos aqui a falar, portanto, das preocupações com o desenvolvimento de algo à nossa medida,
também pretende que contribua para o crescimento da empresa. As empresas o que pretendem é que criar e encontrar formas de poderem trabalhar melhor e, com isso, crescer. E, portanto, daqui trabalhar de uma forma mais eficiente, mais produtiva, vai com certeza promover e ajudar este crescimento. Eu coloquei aqui também o ponto da melhoria da experiência do cliente, porque muitas vezes estas plataformas, e nós já falámos nisso, e está nas nossas preocupações mais atuais, criarmos mecanismos de melhorar a experiência com o nosso cliente, e quem diz o nosso cliente também pode ser um parceiro nosso, neste caso um agente da Cinersol, ou até um cliente, dependendo naturalmente da nossa atividade, depois podíamos passar, por exemplo, se for um desenvolvimento à medida de uma plataforma de B2B, bem, que são os nossos clientes que acedem à nossa plataforma, à nossa loja online, para colocar encomendas que de outra forma seriam colocadas através de um e-mail, por um contacto telefónico, pela visita do nosso comercial. E, portanto, este aspecto, tenho falado aqui um pouco na perspectiva olhando para dentro da empresa, da organização, mas o desenvolvimento de software à medida pode também passar para a parte de fora, portanto, da atividade da empresa, mas na sua relação com o cliente. E sempre que isso fizer sentido, é bom que estes cuidados, quando nós falamos de pensarmos num software à medida, também pensamos em que medida é que isso pode ajudar, okay, que me vai ajudar do ponto de vista do meu trabalho interno, mas também do ponto de vista da minha relação com o exterior e com os meus clientes. E tudo isso ajuda e vai com certeza promover o crescimento da minha empresa. Um software à medida também tem que se preocupar, além de tudo isto que falamos, tem que se preocupar, ou seja, tem que haver aqui chamadas boas práticas ou as melhores práticas desse trabalho de preparação e de execução do projeto, deste trabalho. Ou seja, a definição clara daquilo que se pretende, quais são os requisitos, quais são os objetivos que eu tenho, ter essas ideias bem definidas, o envolvimento das partes interessadas. E aqui das partes interessadas, falei há pouco dos utilizadores, no seu caso também temos, digamos, nas partes interessadas, a administração da empresa, e muitas vezes os projetos demoram, ou ficam presos, ou param durante algum tempo, porque as pessoas com maior responsabilidade não se envolvem tanto nesta equipa, e isso normalmente ajuda a que o trabalho se desenvolve. No seu caso é um papel misto, não é? Porque também não só está na componente da administração da empresa e como participa nessa qualidade, mas também na qualidade da utilização, não é? Da perspectiva do utilizador, e porque também usa a plataforma, não é? Mas nem sempre isso é verdade, nem sempre acontece. Já falámos do utilizador, o desenvolvimento iterativo é importante, ou seja, fazemos, apresentamos, melhoramos, voltamos a apresentar e por caminho os testes. A realização de testes rigorosos vão garantir a qualidade da solução, vão trazer conforto aos utilizadores da aplicação, porque ninguém gosta de estar a trabalhar num software, numa aplicação, e depois está lá com os erros, aconteceu isto, e agora como é que eu resolvo isto? Liga para a equipa técnica, liga e tal. Portanto, ninguém quer desfocar do seu trabalho, daquilo que lhe importa no dia-a-dia, porque está a tropeçar em questões mais do foro técnico. Portanto, todo este desenvolvimento interativo e a realização de testes são dois aspectos, são duas das boas práticas que se devem manter e usar e promover neste tipo de projetos, neste tipo de trabalhos. Portanto, procurei resumir aqui aqueles que me parecem talvez os mais importantes.
E introduzindo agora aqui o nosso caso real de hoje, portanto, da Cimersol, eu começo por falar, portanto, em 2009, quando começamos a falar e a preparar, digamos, este trabalho, este caminho que temos estado a percorrer em conjunto. Na altura, portanto, já havia uma solução a funcionar. Sim. Essa solução já tinha sido um trabalho feito à medida, desenvolvido à medida, não é? Depois daquela primeira fase de uma solução mais standard, não é? Exatamente. Portanto, a sua experiência com o desenvolvimento de software e com estes trabalhos e a integração nestas equipas já não é de 2009, já é anterior. Sim, sim. Ou seja, nós, como disse há bocado, quando começamos, vamos procurar o que havia no mercado, normal, ou seja, os softwares standard, vimos que não cumpriam com os requisitos que às vezes, ou com as funções que nós queríamos procurar e que fizesse, queremos que tenha esta funcionalidade, queremos que emita este alerta, queremos que avise o comercial quando tem que ligar àquele cliente, naquela data. Pronto, algumas coisas que alguns softwares cumpriam, mas outras coisas que não. Então, aí, na altura, fomos ao mercado, começamos também a fazer programação e fizemos uma primeira abordagem no software à medida. Depois as coisas ficaram com toda essa pessoa que trabalhava numa empresa, mas as coisas foram-se arrastando, havia alguma dificuldade em resposta, em capacidade de resposta, de evolução do software, e foi aí que conhecemos a DC Software e partimos para esta implementação. Foi importante que, quando conseguimos transitar os dados, um ponto bastante importante. E que era um histórico já muito bom, muito atuado. Temos muitos anos já de funcionamento, tínhamos um histórico guardado e não queríamos perdê-lo, queríamos que transitasse para o novo software. Quando conseguiu-se isto em 2019, fez a primeira versão e pronto, isto está a funcionar. E depois temos andado aqui a fazer o trabalho a uma média mais ou menos anual. Tivemos ali o Covid a atrapalhar toda a vida de todos nós. Acaba de ser interessante que envolve também, como nós começa a ser à medida, e como disse há bocadinho, as pessoas acabam por também, não é ter um gosto mais especial, porque também ajudaram a desenvolver, não é? Ou seja, nós envolvemos, por exemplo, a parte de engenharias, o que é que podemos melhorar, a parte comercial também, o que é que podemos melhorar no software, e vai havendo sempre dicas, podemos fazer isto, falta aquilo, e tem esta vantagem que é, depois, se calhar, anualmente, ou 2 em 2 anos, reunimos e que, precisamos de... Agora está aqui esta lista, eu gostava de ter isto. De ter mais... Às vezes é ter uma lista, outras vezes assim... Sim, ou seja, a grande vantagem do software à medida é a mesma, ou seja, nós, com o que temos, o mercado vai evoluindo, as empresas evoluem, crescem, eles têm serviços diferentes, e nós, com o software à medida, podemos ir implementando um bocadinho, desenhando o que nós precisamos. E os próprios utilizadores, pelo que me pareceu também, portanto, como estava a dizer, mesmo os engenheiros que estão no exterior e o facto de poderem estar no exterior a trabalhar digamos, na ferramenta, não é? Depois também vão dando dicas. Sim, exato. Ou seja, nós pedimos, olha, o que é que te faz faltar? Não podia ter mais esta funcionalidade. Não temos que carregar as fotografias, estamos aqui e carregar as fotografias com a... Exatamente, com a câmera e carrega o diretamente para o software, podemos ver o comercial, dá-me jeito ter um mapa dos sítios que eu já visitei. Todas as funcionalidades que, ao fim e ao cabo, são funcionalidades que permitem poupar tempo, não é? Ou seja, ser mais eficiente nos nossos procedimentos. Daí vai a questão da vantagem competitiva ou não em relação à concorrência que pode existir, que utiliza uma plataforma mais antiga ou mais standard, que não tem estas funcionalidades. Se é para fazer a mesma coisa demora mais tempo, mas tem que utilizar várias plataformas para fazer a mesma gestão de várias coisas diferentes, não é? E nós podemos ir integrando tudo isso no software e no nosso entender, por isso é que também temos ido por esse percurso. Não quer dizer que sejamos 100% técnicos, também de certeza que há software também dos outros que vão evoluindo e também vão cumprindo com as funcionalidades, mas achamos que é a melhor maneira, que é mais eficiente para nós e que nos temos sentido bem com essa forma de estar e de funcionar, e por isso é que até temos tido
esta cadência quadro anual. Isso é que é importante também que quem está a ouvir-nos pensar fazer um software, escolher uma empresa credível, porque é um projeto que não é comprar aquela vez e estar fechado. Sim. Ter alguém que vos possa acompanhar ao longo dos anos e que possa dizer assim, olha, eu preciso de um aumento, preciso de alterar isto, e que estejam disponíveis, como é o caso da DC Software, para fazer essas implementações que temos vindo a fazer ao longo dos anos. Em muitos casos, estou para ouvir num ponto que é de empresas que usam vários softwares ou várias aplicações para fazer aquilo que a Cinersol, ou no caso da Cinersol, tem juntado, não é? Tem sido tipo Lego, não é? Agora juntamos mais isto, agora são mais umas funcionalidades, agora é mais, vamos gerir isto, não é? E há empresas que, ao longo dos anos, acabam por ter uma determinada aplicação, depois juntam mais outra, acabam por ter no seu parque informático de software, acabam por ter aqui, ou poderão tender a ter aqui eu costumo chamar uma máquina de retalhos, não é? Sim, e depois se calhar cada software tem uma anuidade. Sim, mas depois pode acontecer que são fabricantes diferentes, ou se eles não se falam, ou se a empresa não consegue promover a interação, digamos, reunir aqueles dois ou três fornecedores daquelas aplicações, os programas não falam entre si. Sim. Desta forma, quer dizer, mal era se num projeto com estas características não pudesse haver evolução. Sim, normalmente esses softwares são muito mais caros, muitas vezes. Quer fazer essa alteração, quer fazer aquela, já não é assim. Mas se forem aplicações mais antigas, sim. Aí por vezes pode haver alguma dificuldade. Mas no vosso caso, não é que fosse muito antiga, mas era uma aplicação Windows, sim. Não é? Era uma aplicação Windows e ela fazemos este passo, ou seja, não só criamos uma aplicação web para trazer outra versatilidade de utilização, não só trouxemos isto, começamos por replicar mais ou menos, não foi só replicar as funcionalidades que importavam, que já vinham da outra aplicação, acrescentámos outras e aquelas suas intenções de melhorias da outra aplicação, trouxemos para aqui e depois foi-se... Sim, tem sido, a ideia é sempre estar em gradual, ir acrescentando coisas novas, funcionalidades novas. E na informática e na utilização de software é um bocadinho assim, é como é que se costuma dizer? É como os tromoços, uma pessoa está sempre aqui, vão fazendo sempre ideias, não é? Exato. Isso será que não dá para isto? E aquilo? Eu vi ali qualquer coisa, ou seja, a empresa está em movimento, o mercado em movimento, soluções diferentes, e como sabemos que há a possibilidade de customizar, ou seja, de fazer à medida, é mais fácil nós estarmos atentos e envolvidos, assim, olha, vou apontando, olha, fazia falta, consigo fazer isto. Fazia falta, às vezes há coisas assim, atenção, para fazer isto é preciso já dar muito mais trabalho. Sim, é preciso ter, do ponto de vista técnico, estava-me a lembrar aqui de alguns aspectos a propósito da localização, não era esta última conversa, numa mais anterior, que era termos ali algum mapa do Google Maps, aparecer logo ali as coordenadas da empresa, assim, que naquela altura tivemos que estudar e dizer, vamos ver se conseguimos fazer isso de determinada forma, ou se precisamos de adquirir ou de contratar junto da Google algum serviço para nos permitir fazer darmos é importante as reuniões que se fazem periódicas, enquanto o processo vai sendo desenvolvido e também inicial, porque às vezes quem está lá de cá e não tem conhecimento da programação, para mais acrescentar aqui mais um botão, mas às vezes aquele botão pode dar ali muitas voltas para chegar lá. Aqui o que importa, porque assim, também acontece isso. Nós temos uma outra pessoa nos nossos clientes, até percebe um bocadinho, ou porque em tempo já fez alguma programação, ou eventualmente, ou seja, tem alguma sensibilidade para a programação, mas em geral as pessoas percebem da sua atividade, a Cinersol percebe-se painéis solares, de energia renovável, etc. Não é? Uma fábrica de sapatos, sabem fazer sapatos, claro. E não tem que saber os aspectos técnicos. Aqui acabamos, as ICs e a empresa
as tecnologias de informação que acompanha essa empresário, tem que funcionar aqui um pouco ou bastante como consultor Claro, também. sem dúvida. Essa é por isso que eu digo que as reuniões são importantes. Em termos de custo também, se calhar, para quem está a ver se for empresário, se calhar pode inicialmente haver um custo maior na implementação, mas depois Mas depois vai tirar vai tirar a rentabilidade. rentabilidade, a eficiência, o tempo que se poupa a otimizar processos e depois também as softwares atualmente é tudo, tem uma anuidade, qualquer alteração tem um custo, Sim, ou seja, se calhar depois vamos comparar no longo prazo ou médio prazo, a solução se calhar à medida não ficará, ficará muito fora do fora contexto, do contexto pois, dos outros do investimento. softwares. Se quiser fazer a mesma coisa, então aí então, se calhar ainda fica Claro. mais caro, se calhar Claro. com os softwares. Com os outros, com com as outras aplicações. Pronto, e, portanto, aqui este tem sido um pouco o nosso percurso, o nosso da DIC com a Cinersol e vamos andando e vamos vendo, não é? Tem sido muito assim que temos Sim, estamos já para 2023. agora em 2023 estamos a estudar um conjunto de novas funcionalidades, também de um ou outro módulo, e portanto, e tem sido assim. Sim, não é? Tem sido assim. Tem sido essa. Feita-se uma fase, ok, e agora para onde é que eu posso melhorar? Isto já são os seus raciocínios, não é? O que é que eu posso melhorar? Sim. Uma dica daquele utilizador, uma dica daquele. Eu acho que é isso que nós achamos que é, mesmo na empresa, na vida, temos que ter uma melhoria constante, não é? Tentamos melhorar não só no software, mas também na empresa, na parte comercial, na parte de instalação e tudo, termos uma melhoria constante. E o software parece que não, mas é uma coisa que nós contactamos todo dia e que tem um peso grande na organização da empresa, não é? Eu já contacto com outras pessoas, como é que já, faço um Excel, faço assim. Claro. O Excel é milagroso. É milagroso, fazem gestão. O Excel é milagroso. Achas que faço um software tipo para a parte comercial, depois tem outra parte para gerir os orçamentos. Há muitos métodos diferentes que são válidos, Claro. mas nós conseguimos poupar um segundo aqui, outro segundo aqui, outro segundo aqui, ao final do ano são muitas horas e muita eficiência que se ganha para nos dedicarmos ao que interessa, que é a implementação do negócio, no nosso caso, da energia trabalhar bem naquilo que sabemos fazer, não é? É porque, mesmo assim, isto também ajuda a trabalhar bem, não é? Seja porque se nós gerirmos, olha, eu tenho X orçamentos para apresentar, quais são os que me faltam? Se for tudo registado, se eu tenho que ligar àquele cliente e avisar-me que eu tenho que telefonar. É possível, eu posso me esquecer, mas aí já é. Eu chegar de manhã e entro na aplicação e diz, tens que fazer isto. Aqui em trabalho de casa está para começar. Tens que fazer e tens que seguir estes procedimentos. Tudo isto depois é que, pesando dia após dia, mês após mês, é que faz diferença nas empresas e, torna um bocadinho mais, pode ser mais competitivo por aí, por ser mais eficiente. Não é? Sim. Daí nós e também ajuda a desenvolver o trabalho com um esforço menor. Sim. Acaba por ser isso também. Porque também implica que haja procedimentos, da nossa maneira que nos gerimos, não é? Se calhar, quando vocês também fizeram as primeiras reuniões, mas se gerem assim, podiam gerir assim, de outra maneira, dar também alguns inputs da forma que nós organizamos, mas ajuda também a que as coisas tenham um fluxo e que sigam o nosso fluxo. E a ideia agora da última fase desta última que está em andamento, é acrescentarmos mais coisas que estamos a controlar, não no software, mas passá-lo também. Passá-los cá para dentro, porque é nesta plataforma que as pessoas passam o tempo. Exatamente. Sim. No caso, posso dar por exemplo, das férias, nós tínhamos uma plataforma à parte que se controlava, mas a nossa ideia é, por exemplo, integrarmos na gestão das férias também nessa plataforma e ser tudo gerido no mesmo E as pessoas não querem que andar a saltar de sítio para sítio e de aplicação para aplicação para poderem fazer coisas diferentes. E já que estão ali. E acaba de ter um contacto quase do colaborador, principalmente aqueles que andam mais na parte exterior, com a empresa, já sabem que está tudo ali gerido no mesmo CRM. Então, o contacto está ali. Qualquer dúvida, olha, eu tenho férias, tenho isto, tenho aquilo, os clientes, está tudo no mesmo ponto. Claro.
Estas as vantagens que nós no Cinersol vemos e da nossa experiência no. Está a resultar, Está a resultar, senão não então. andávamos aqui, senão não estávamos aqui hoje. Sei que há muitas dúvidas, muita gente se calhar pensa fazer, pondera, será que tem vantagem, não tem, pois, pronto, mas tem vantagens inegáveis, no nosso entender. Muito bem. Penso que até já passámos um bocadinho de tempo, mas também tivemos aí Um bocadinho para trás, mas penso que terá ficado claro também, não só o posicionamento da Cinersol relativamente a este tema. Em resumo, o software à medida, portanto, pretende que seja ajustado às necessidades, que ofereça funcionalidades exclusivas e específicas, naturalmente, portanto, que seja uma ferramenta flexível, que acompanhe o crescimento da empresa, porque é isso que todos nós queremos nas nossas empresas, não é? Portanto, é trabalhar no sentido do crescimento. E penso que com isto damos por terminado o nosso tempo e deixo aqui os nossos contactos da DIC para algum contacto que alguém possa pretender e agradeço a todos ter estado connosco neste início de dia desta quarta-feira, dia 5. E, doutor Ivo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e disponibilidade em me acompanhar e até à próxima. Provavelmente depois agora das férias de verão, que todos iremos, em períodos desfasados, mas todos iremos gozar sempre aqui algum tempo e com certeza regressaremos lá mais para setembro. Muito obrigado a todos e um resto de bom dia. Obrigado.